Só que você precisa entender que TDD não é uma coisa fácil. Não é uma coisa mega tranquila. Se fosse fácil de fazer, todo dev faria. O TDD, ele é uma forma de programar que, para quem não aprendeu desde o começo a programar com TDD, é uma coisa que é extremamente agressiva. É agressiva porque o TDD ele mexe com a forma como você raciocina. E eu não estou aqui para ficar criticando o TDD e falar que ele é uma porcaria que você não deve fazer. Toda técnica, toda parada que a gente aprende na área de tecnologia, ela tem o seu valor para determinados contextos. Eu só quero te mostrar aqui que TDD não é tão simples quanto parece. Quando a gente olha um exemplo na internet, quando a gente vê a pessoa fazendo no YouTube aqui, tudo é muito fácil. É muito simples quando a pessoa te fala. Eu não sei se você já, por exemplo, tentou meditar. Quando você começa a fazer meditação, é difícil. As pessoas falam assim, você precisa não pensar em nada. Cara, seu cérebro não foi feito para não pensar em nada. A todo momento você está pensando. E muitas vezes, quando você acha que você não está pensando em nada, é porque você está pensando em não pensar em nada. Você já está pensando. Não é assim que funciona. Então, muitas vezes, ao invés de você tentar, quando você está começando, ao invés de você tentar sentar numa cachoeira, ouvindo uma música, ou sei lá, tentando esvaziar sua mente de um jeito maluco lá, muitas vezes é mais produtivo, é mais fácil você aprender a meditar com meditações guiadas. É um áudio, né? Uma pessoa falando, às vezes, sei lá, uma meditação em grupo também pode ser, fica alguém falando para você visualizar coisas. Olha, imagina que você está numa cachoeira e aí sente o vento passar pela sua pele, sente o calor do sol chegando no seu corpo. São coisas que você vai materializando na sua mente. Então, veja que a meditação guiada ela é bem diferente de não pensar em nada, né? Mas tem vários conceitos da meditação, que eu também não estou aqui para dar aula de meditação. É só que, às vezes, é mais fácil quando ela é guiada. Você consegue se concentrar melhor. O TDD é a mesma coisa. Se você começar a fazer TDD sozinho aí, é difícil pra caramba. Quando tem alguém falando o que você tem que fazer, é muito fácil. No YouTube, no tutorial, a pessoa tá falando lá, primeiro você pega aqui, deixa eu ver o que esse método vai fazer. Ele vai retornar um double, beleza. Se ele retorna um double, então tem que fazer um assert aqui. Então vamos criar nosso primeiro teste. Ele tá falando porque ele sabe. A pessoa que está te explicando, ela domina a técnica. Então, para ela é muito mais fácil fazer. E aí, quando a gente assiste, quando a gente lê o artigo, quando a gente vê a pessoa fazendo, parece que é fácil. Parece que é muito simples. Mas não é. Ele é bem agressivo para quem está aprendendo a programar principalmente. A menos que você tenha aprendido a programar desde o início com o TDD. Aí é diferente porque você aprendeu a formular seu pensamento. No TDD, a gente é obrigado a fazer o teste primeiro. Não vou entrar aqui nas tecnicidades do TDD e como que ele funciona. Eu vou entrar mais superficialmente aqui para a gente entender para que ele serve. E aí, se você quiser entender um pouco mais sobre o TDD, eu acho que tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar ele linkado aqui se ele tiver. E aí depois você pode ver lá tecnicamente como que ele funciona. Mas se você aprende a programar com TDD, você aprende a raciocinar o seu teste primeiro. Então, toda vez que você vai fazer um teste, você precisa pensar sempre em resultado esperado. O que vai acontecer quando eu chamar esse método com esses parâmetros? O que o meu código ali vai processar? Quando a gente aprende a programar, a gente não aprende a programar desse jeito. A gente aprende falando assim, olha, para você processar esse parâmetro, você tem que fazer um if. E aí você faz um loop. E aí, você atribui essa variável, declara esse valor, multiplica, soma e não sei o que. Toda hora quando você aprende, as pessoas estão te explicando o que o método tem que fazer. O que o código vai fazer. É muito raro que alguém te explique programação falando para você primeiro qual que é o objetivo do seu método. O que ele tem que fazer. É claro que quando a gente fala de uma coisa mega simples como deixa eu ver se o número é par ou se ele é ímpar. É uma coisa muito idiota. Então, o próprio nome do que o código vai fazer já diz o que o método entrega. Ou é par ou ele é ímpar. Beleza, é um boolean, é um true ou um false. Agora, se você tem um método que faz o cálculo de um imposto,
Já não é uma coisa tão simples assim. A primeira coisa que as pessoas te falam quando elas vão te passar uma atividade como essa, elas falam assim, ó, primeiro você tem que pegar lá o valor do imposto na tabela de taxa, e aí você tem que fazer essa validação aqui, depois você tem que checar esse parâmetro, e aí depois, aí lá no final o cara fala assim, então, aí depois de tudo isso, você pega a taxa, pega o imposto, multiplica um pelo outro e vai dar o valor da taxa final. Ninguém começa explicando que você precisa primeiro da taxa final. Essa é a grande dificuldade para a gente aprender TDD. Pensar em teste primeiro faz muita diferença na forma como você programa. E é por isso que o TDD é agressivo para quem está começando.